gosta de geografia. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é sobre divisão regional do território brasileiro, ou seja, regionalização do Brasil. Nós vamos falar aqui de forma bastante breve sobre os três principais modos de divisão regional do território brasileiro. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que é uma região. Você certamente já usou esse termo, já usou essa expressão em diversas ocasiões da sua vida, ou já ouviu alguém dizendo. Mas o que é uma região? Para a geografia, região são áreas do espaço geográfico que apresentam características próprias, características particulares de cada uma dessas áreas que as tornam diferente de outras áreas. Agora, essas características que diferenciam uma área da outra são definidas a partir dos objetivos e dos critérios usados para a divisão regional. Ou seja, primeiramente você tem que ter o objetivo. Para que eu vou dividir um determinado território, no caso um país, em regiões? Qual é o meu objetivo? É o objetivo de implantar políticas públicas? É o objetivo de compreender melhor o território? É o objetivo de identificar as áreas que carecem de determinadas infraestruturas? Então, a partir desses objetivos, você define os critérios. Os critérios seriam assim: qual característica sobre o território eu preciso estudar para identificar áreas com essas características diferenciadas e assim poder propor para cada uma delas aquilo que é mais adequado. Então, no caso da divisão regional do Brasil, quando o objetivo é, por exemplo, facilitar a implantação de políticas públicas, é necessário observar quais regiões que tenham determinadas necessidades. Então, para eu identificar essas necessidades, eu divido o território de acordo com as características que ela apresenta. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre divisão regional do Brasil. Bom, as características que nós podemos dividir o território a partir então dos objetivos pré-definidos, elas podem ser características naturais. Então daí eu utilizo os biomas, eu utilizo o clima, eu utilizo as formações vegetais, os biomas, como eu já havia dito. Podem ser também características sociais, regiões mais desenvolvidas, regiões menos desenvolvidas, regiões com maior índice de pobreza, com menor índice pelo PIB. Eu posso dividir também a partir das atividades econômicas, regiões mais industrializadas, regiões menos industrializadas, regiões com maior desenvolvimento agropecuário, regiões com agricultura mais tradicional, regiões com riquezas minerais. Então, aspectos naturais, aspectos sociais e aspectos econômicos seriam os principais características a serem observadas no território para propor uma regionalização. Nós podemos propor uma regionalização a partir de um destes critérios ou do coletivo de mais de um deles, tá certo? Desta forma, o Brasil então, hoje nós temos no Brasil três principais formas de divisão regional, três principais formas de dividir o território brasileiro a partir de características de cada uma das áreas que ele se apresenta. O Brasil, que é o quinto maior país do mundo, tem uma extensão territorial de 8.514.876 km², e esse território é bastante diverso em termos de clima, em termos de biodiversidade, também em termos de desenvolvimento socioeconômico, porque o território ele foi ocupado e desenvolvido de forma diferente ao longo da história. A primeira divisão regional que nós vamos tratar são as macro-regiões do IBGE. As macro-regiões do IBGE são grandes regiões divididas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que propõe essas divisões regionais desde a década de 40, mas de lá para cá o Brasil passou por diversas transformações, territórios foram elevados a categorias de estado, estados foram divididos, estados deixaram de existir, como é o exemplo do estado da Guanabara. Então a última proposta que o IBGE fez, ela foi de 1990, a última atualização das divisões regionais do IBGE foi de 1990. Outra forma de divisão regional que nós vamos ver
são os complexos regionais, ou também chamadas de regiões geoeconômicas. E a terceira forma são os 4 Brasis, proposto aí pelo grande geógrafo Milton Santos no final dos anos 90. Você está vendo aí na sua tela agora os 3 mapas que mostram essas divisões. Eu gostaria que você observasse a diferença que existe entre eles. O Brasil é o mesmo, o território é o mesmo, mas a forma de divisão regional, nas 3 formas de divisão, são diferentes, embora algumas regiões recebam o mesmo nome. Se você observar nas 3 formas de divisão regional, existe a região Nordeste, e elas correspondem mais ou menos à mesma área do Brasil, né? A região Nordeste. Mas eu gostaria que você observasse esse mapa que está mais acima, que é das macro-regiões brasileiras, proposta pelo IBGE. Ele divide o território em 5 regiões. Já os complexos regionais, que é esse mapa que está à esquerda do seu vídeo, ele divide o território brasileiro em apenas 3 regiões. E a proposta do Milton Santos, que são os 4 Brasis, divide o território brasileiro em 4 regiões. Então são 3 formas de divisões regionais diferentes e que dividem o território brasileiro por critérios diferentes, formando assim então regiões diferentes. Ok? Vamos falar de cada uma delas agora então. As macro-regiões brasileiras. Como eu já havia dito, elas foram propostas pelo IBGE, atualizado no ano de 1990. De 90 para cá, os últimos 30 anos, então, nós não tivemos uma nova atualização. Isso porque não houve mudança nos critérios, não houve mudança também na divisão estadual do nosso país, né? Não houve mudança geopolítica no nosso território. Então, a última atualização é de 1990. Nessa regionalização, se agrupa os estados segundo a combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Então, esses são os critérios observados para a divisão regional do Brasil em macro-regiões. Aspectos naturais, sociais e econômicos. É a combinação dos 3 elementos. E ela visa facilitar os estudos estatísticos e a destinação de recursos, verbas públicas, para o desenvolvimento de projetos regionais. Então, o objetivo para a divisão do Brasil desta forma proposta pelo IBGE é facilitar o estudo, o conhecimento do território, identificando as necessidades que cada região tem e assim o governo poder destinar recursos voltados às necessidades reais de cada uma destas áreas. A segunda forma de divisão do território brasileiro que nós vamos ver aqui são os complexos regionais, também chamados de regiões geoeconômicas. Essa divisão do território brasileiro desta forma, ela foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger a partir dos seus estudos sobre o território brasileiro na década de 1960. Nesses estudos, o Pedro Pinchas ele observou as características históricas e socioeconômicas, ou seja, a formação histórica e socioeconômica do território brasileiro. E ele não considerou as divisões estaduais, ou seja, ele não considerou as fronteiras dos estados. Então você pode observar que no mapa que aparece aí na sua tela, da divisão regional dos complexos regionais, alguns estados estão divididos em mais de uma região, como é o exemplo do Mato Grosso, do Maranhão, da Bahia, do Tocantins. Por que isso acontece? Porque nos estudos do geógrafo Geiger, ele identificou que nesses estados, parte dele tinham características históricas e socioeconômicas semelhantes à de uma região e parte dele de outra. Vou citar como exemplo Minas Gerais. Ele percebeu que o norte de Minas Gerais tinham características históricas e socioeconômicas de formação do território mais parecido com a região que ele chamou de Nordeste, enquanto o sul do estado de Minas Gerais tinham características mais semelhantes à região Centro-Sul. E para falarmos então da nossa última forma de divisão regional que nós vamos tratar nessa aula, os 4 Brasis, proposta essa realizada pelos estudos do geógrafo Milton Santos e da geógrafa Maria Laura Silveira. Esses geógrafos fizeram esse estudo publicaram no final dos anos 90 esse estudo, considerando então como critério para a divisão do território regional, do território brasileiro em regiões, o nível de desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais.
né, aplicados principalmente à agricultura, indústria e comércio. Ou seja, eles identificaram quais estados brasileiros tinham maior dinamismo econômico a partir dos meios técnicos, científicos e informacionais. Quais estados brasileiros tinham maior infraestrutura de transporte, de comunicação, de comércio, sempre atrelando o meio científico à indústria, ao comércio e à agricultura. E assim eles identificaram então 4 áreas: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a região que eles chamaram de concentrada, que pega os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região foi assim chamada de concentrada por concentrar as principais atividades econômicas e ter o maior nível de desenvolvimento tecnológico. Concentrarem aí os aeroportos internacionais, os grandes shoppings, os escritórios de grandes empresas, a sede de muitas empresas, bolsas de valores, ou seja, ser a região que concentra o maior dinamismo dos meios técnicos, científicos e informacionais. Muito bem, espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha aprendido um pouquinho sobre a divisão regional do Brasil. Acompanhe agora os estudos pelo seu livro e façam os exercícios propostos. Até a próxima!